Pessoal, é um enorme prazer estar aqui depois dessas férias longas, de volta nas atualizações mais frequentes do painel WW. Nós estamos começando a nossa temporada 2019. Eu fiquei um bocado de tempo pensando no que está acontecendo na política e é uma grande vantagem às vezes quando a gente não está mergulhado em cada detalhe do dia a dia. Isso começa agora, vamos pegar cada assunto em particular. Eu vou aproveitar isso que a gente na gíria jornalística chama a posição da grua, essa ideia de que a gente pode ver as coisas de uma forma um pouco mais distanciada, para dizer o que eu acho do que está começando a acontecer. A gente tem aí a estreia internacional para valer do novo presidente brasileiro Jair Bolsonaro lá em Davos, na Suíça. E é muito interessante o palco, porque lá em Davos se reúne o que se considera a elite da elite cosmopolita da globalização que o presidente foi convencido a combater. E ao mesmo tempo ali se reúnem alguns dos grandes nomes do mundo dos investimentos. É um mundo super volátil, sempre em procura de novas oportunidades ou de melhores oportunidades, que é um grupo que o presidente foi convencido a cultivar. Aliás, o tema do encontro desse ano em Davos, o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, é Globalização 4.0. Diante das ondas de nacionalismo com forte conteúdo religioso em várias partes do mundo e de regimes fortes, a globalização enfrenta neste momento um dos seus momentos, ele enfrenta realmente um momento dos mais difíceis das últimas 2 décadas, pelo menos. Globalização 4.0, que é o tema sugerido pelos organizadores do encontro lá na Suíça, parece um desafio. E não deixa de ser um desafio. A grande preocupação de quem se reúne lá dessa vez são questões geopolíticas mais abrangentes. A guerra comercial, por exemplo, entre os Estados Unidos e a China, ela é citada não como causa da situação internacional mais difícil, menos previsível, mas como consequência do que a gente considera que seja a dissolução da ordem internacional até aqui, como nós a vimos. Há um notório pessimismo por parte de investidores internacionais. Todo mundo retraído, os mercados refletem isso e principalmente alguns dos movimentos que foram mais, digamos, simbólicos, como antiglobalização, como desafios ao que parecia inexorável, por exemplo, a integração europeia, ou as integrações de cadeias de comércio, ou, digamos, a institucionalidade multipolar, Brexit, Trump e alguns dos governos europeus enfrentam severas dificuldades políticas internas e não estarão lá, ou seja, movimentos símbolos da antiglobalização estão passando por uma fase difícil e dando conforto a seus críticos e adversários. Alguns líderes importantes também não estarão, nós destacamos sobretudo Rússia, China, Alemanha, o Reino Unido, eu já disse, os Estados Unidos, o Trump cancelou da última hora, está numa situação política doméstica bastante delicada e complicada. E no meio disso tudo se propõe uma reforma da OMC. O que Jair Bolsonaro representa nesse cenário? Ele é a estrela da abertura na terça-feira, dia 22. É a primeira vez que um dirigente latino-americano tem, digamos, essa honra dentro do World Economic Forum. E ali ele se encontra com esses dois grupos. Não há necessariamente uma contradição em termos entre investidores e globalização. Investidores, como a gente sabe, pela experiência, estão pouco preocupados com a cor do gato, contanto que pegue o rato. Essa é uma frase dos chineses, aliás, por sinal, quando eles se consagraram ao capitalismo. Os investidores internacionais querem ouvir de Jair Bolsonaro qual é o grau de segurança jurídica do Brasil e, particularmente, em que medida o país é capaz de atacar a situação das contas públicas, a famosa crise fiscal. O que é que o novo governo brasileiro tem a propor nesse sentido? A gente vê uma situação internacional difícil, complicada, na qual Jair Bolsonaro faz a sua estreia, falando num grêmio, o World Economic Forum de Davos, que é muito mais conhecido exatamente pelas propostas de globalização, e ali tem uma sobre a qual o Brasil vai ter alguma coisa a dizer, que é a reforma da Organização Mundial do Comércio. O Brasil tradicionalmente apostou muito nos fluxos, ou melhor dito, nas instituições multilaterais que regulam as regras do comércio mundial e está enfrentando neste momento a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que aliás é presidida por um brasileiro, está enfrentando um severo ataque por parte dos Estados Unidos e o Brasil tem uma proposta de reforma.
essa proposta de reforma, em boa parte, se destina a tentar, de uma forma ou de outra, que é uma briga antiga do Brasil, a limitar o grau de protecionismo que vem sendo incentivado por algumas grandes potências, entre elas os Estados Unidos, cujo presidente é tão, digamos, admirado por boa parte do atual governo brasileiro. A gente vem vindo de um cenário internacional complicado para um cenário doméstico também muito interessante. Esse começo de governo, se vocês se lembram do que a gente conversou aqui nas lives, sobretudo no final do ano passado, ele tá trazendo à tona exatamente o que se previa que surgisse. Um conflito básico entre o que eu chamo de pragmáticos, particularmente a equipe econômica, a equipe do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o nutrido grupo de militares no governo, são os pragmáticos. Tem uma ideia clara de hierarquia, de método, de disciplina, de objetivos e de prazos, e aqueles que eu resolvi apelidar de programáticos, os que estão muito mais empenhados na guerra cultural que foram as últimas eleições, em termos de valores, particularmente ali educação, direitos humanos e política externa, onde há um componente nacionalista, cristão, fundamentalista, religioso. Eu não estou fazendo aqui, em primeiro lugar, digamos, um juízo de valor a respeito disso. O que eu estou dizendo é que essas duas grandes correntes estão se chocando. Não era de se esperar que fosse diferente. Cada uma delas tem uma proposta de atuação política diversa. Vejam, por exemplo, quando a gente olha do ponto de vista da grua política interna brasileira, a gente percebe, em primeiro lugar, o governo se articulando ainda de forma um pouco difusa em relação ao que é, e vocês viram o que eu falei do cenário internacional, ao que é o que se espera que esse governo ataque, que é a questão das contas públicas. Contas públicas significa reforma da Previdência. Se vocês tomaram conhecimento do noticiário desta segunda-feira, 21 de janeiro, Goiás foi apenas o mais recente dos estados brasileiros a decretar calamidade financeira. Dos 27, 16 ou 17 estão virtualmente quebrados, alguns em situação realmente desesperadora. Não só Goiás, mas como Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e mesmo São Paulo passa por dificuldades. Ou seja, nós estamos falando de uma reforma fiscal, nós estamos falando de ataque aos gastos públicos num ambiente geral de quebradeira. Este é o grande desafio político do governo e é assim que a gente encara as eleições das duas casas, do Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados. Como é que está sendo montada essa articulação? Porque vai ser uma briga política das mais difíceis. E no meio dessa articulação digamos, se chocam também essas várias tendências. Não podia ser diferente, pessoal, não me surpreende nem um pouco. E, aliás, o nível das fofocas, dos comentários, dos tweets, dos Instagrams e das brincadeiras e dos memes de um contra o outro me impressionam menos do que a velocidade com a qual os diversos agrupamentos políticos desta onda de transformação que colocou Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto, como é que os diversos participantes tão rápido já estão indo um na garganta do outro. O meu prognóstico, na verdade uma previsão que eu me arrisco aqui a fazer, é que os grupos pragmáticos mais orientados, mais hierarquizados, sobretudo em volta dos ministros militares, vão acabar mais cedo ou mais tarde ganhando preponderância dentro do governo em relação a esses que eu chamei de grupos programáticos, entre os quais estão, por exemplo, os filhos ou o próprio clã familiar do presidente. E aí a gente vem num assunto que dominou boa parte do noticiário político brasileiro e não poderia ser diferente. Eu estou falando do senador eleito Flávio Bolsonaro, até aqui deputado estadual no Rio de Janeiro, e o que se publicou a respeito de movimentações trazidas à tona pelo COAF nas contas dele e de assessores dele. Eu vou me distanciar um pouquinho dos detalhes do problema e tentar colocá-lo nisto que eu chamei a perspectiva da grua. Vejam o que a gente assistiu como processo político no Brasil nos últimos meses. É uma profunda transformação do nosso clima político em função da Lava Jato. Nós temos agora o herói da Lava Jato dentro do governo. Foi um dos acontecimentos políticos mais relevantes depois da eleição de Jair Bolsonaro. Nós temos um clima político no Brasil hoje, no qual, e eu me lembro de ter dito isso a vocês no ano passado, ninguém tem a menor possibilidade de ser contemplado em caso de dúvida pró réu.
foi apontado, foi levantado, foi denunciado, é considerado culpado imediatamente. Este é o clima político do país. Isto não vai acabar. Eu tenho minha vida muito fácil, copio uma frase aqui do meu amigo, e por quem tenho grande admiração pessoal e profissional, Augusto Nunes. Ele é autor da frase, eu quero atribuir corretamente aí a autoria a ele: não tenho bandido de estimação. A vida da gente fica muito fácil quando a gente não protege ninguém ou não defende ninguém porque ele é mais simpático às minhas posições políticas. Então, nesse sentido, pode ser o Flávio, pode ser quem quiser. Explica, só isso, explica. É o mesmo tipo de questionamento que eu ofereço a qualquer político de qualquer linha, não me importa quem seja. Porém, o clima político no Brasil é outro. E a cobrança da Lava Jato, me lembro de ter dito isso no final do ano passado a todos vocês aqui no painel WW, ela é, paradoxalmente, uma das maiores dificuldades políticas de um governo que se elegeu elogiando a Lava Jato. Percebam, política não é uma coisa linear, causa e efeito, aqui então deu assim. Política é algo que cria situações imprevistas. Por exemplo, um governo eleito com um discurso anticorrupção e moralista vai ser julgado pelo discurso anticorrupção moralista. Então não há nenhuma surpresa no que está acontecendo em relação a um dos filhos do Jair Bolsonaro. E querem saber? Isto não vai parar, isto vai continuar. O país está assim hoje, não há paciência em relação a nenhum tipo de político. E aí é assim, quanto mais tempo demora para uma explicação convincente aparecer, maior é a dor em tudo isso. Nós vamos passar agora por um período bastante turbulento. O Congresso começa em fevereiro. Com esse Congresso a gente vai ter uma ideia da capacidade política de articulação do governo em relação àquela crise que eu acho essencial, que é a crise fiscal, e que está, como o Ceará acaba de nos mostrar, intimamente ligada à crise de segurança pública. Vamos ter, do ponto de vista da política e da economia, um período que vem aí logo, dos mais interessantes, mas também dos mais turbulentos. Pessoal, de novo, prazer enorme estar aqui de volta, podendo me dirigir a vocês. Um forte abraço a todos. Às vezes, decidimos muito jovens o nosso futuro profissional. É um desafio.